Olá, boa tarde, já está no ar o programa Ação e Reação desta terça-feira, dia 21 de julho. Eu, Guto Brito, hoje estou com muita honra apresentando o programa do meu amigo Augusto Capô de Casa. E hoje nós vamos falar de política nacional, mas que também respinga na política regional. Vamos falar da situação da Operação Lava Jato, a implicação de políticos, quem tem culpa, quem não tem culpa, aonde essas investigações vão chegar. Hoje a Polícia Federal me indiciou o herdeiro do grupo Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, porque percebeu que existem indícios, se ele foi indiciado é porque existem indícios, da participação também dele no esquema comandado por alguns diretores da Petrobras, que inclusive estão presos. Para me ajudar a fazer o programa de hoje, entender um pouco esse contexto e de como que o país está andando ou está deixando de andar, eu recebo hoje aqui o médico José Carlos Clemente e o advogado Nobel Soares. A minha primeira pergunta para os meus dois convidados é a seguinte: até onde o Brasil aguenta essa crise? Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Nobel. Na verdade, prazer estar contigo. Quanto tempo a gente não... Faz tempo, né? Mas sempre uma referência muito importante dentro da política. Obrigado. E na advocacia também? Na advocacia, sim. Mas eu acho, sim, de qualquer forma, ele sempre teve uma militância importante na nossa região como um todo. Eu acho que não apenas militando diretamente em um determinado partido, mas também participando da política como um todo. E realmente uma pessoa muito correta, que sempre buscou a coisa como deve ser, e eu acho que isso foi importante, sempre com grandes representações e tal. Eu acho que isso realmente enobrece a figura dele. Né? Obrigado, então é uma honra, realmente. Obrigado, Clemente. Satisfação minha também, tá? Mas... O que você acha? O que você acha que essas investigações da Operação Lava Jato vão chegar aos culpados, aos verdadeiros culpados, Clemente? Eu acho que alguns sim, mas nem todo mundo, né? Eu acho que vai escapar muita gente aí que tem um poderio maior, digamos assim. Um poderio político ou um poderio econômico? Político. Porque econômico, de certa forma, o Marcelo Odebrecht está aí, né? E tem um poderio econômico grande, o pessoal da Camargo Correia, que é outra grande empresa, Toyo Setal. Então são todas empresas... as grandes empreiteiras do país estão de alguma forma. Elas têm, de alguma forma, um representante, e no caso do Odebrecht, o seu principal representante, que é o presidente, né? Então eu acho mas politicamente eu acho que é possível. Ou porque a coisa não chegou até lá, porque essa pessoa não foi denunciada, ou até porque chegou nesse ponto, mas não existe uma prova evidente. Né? Não, existem indícios, como você chamou a atenção, mas às vezes esses indícios acabam no meio do caminho aí não se tornando tão evidentes ou tão contundentes, e aí o nosso advogado aqui sabe muito melhor que eu, na dúvida... Indúbio pro réu. Pro réu, né? Boa tarde, doutor Nobel. Quem vai escapar e quem vai para a cadeia? Poxa vida, que pergunta difícil. É a pergunta do R$1 milhão. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Clemente. Satisfação enorme, Clemente, reencontrá-lo aqui no programa do Augusto, hoje representado aqui pelo Guto, né? Nosso companheiro Guto Brito. E retribuo a você as considerações da minha pessoa, que você também é uma pessoa muito respeitada aqui em nossa cidade, tanto profissional quanto politicamente. Já tivemos a oportunidade de acompanhar a sua candidatura, né, a prefeito da cidade de Santos. E eu pergunto, ainda está militando em algum partido atualmente? Não, agora estou meio à distância. Quer dizer, eu acabo participando da política, sim, né? Mas assim, não estou mais na linha de frente. Compreendo. Mas eu acabo participando, sim. De uma forma ou de outra, está respirando que nem eu, sempre está dando uns palpites aí, né? Então, a pergunta, quem será condenado, quem não será, é difícil responder. Uma coisa é certa, acho que o Clemente já colocou de certa maneira, com alguma prudência, é a questão de você ser ou não, do indivíduo acusado ser ou não finalmente condenado. Porque as provas são, na maioria dos casos, são provas orais, testemunhais, daqueles
que a priori pretendem minimizar as penas que sejam aplicadas. São aquelas confissões, né? Para reduzir. Que entraram na delação premiada. Delação premiada, né? Então, essas pessoas, elas precisam fazer prova muito consistente, muito concreta, para alcançar a quem elas indicam. Por exemplo, o Eduardo Cunha, vamos pegar esse caso que é o mais contundente politicamente, está causando um estrago muito grande aí a nível federal. O Eduardo Cunha, ele tem se defendido alegando que não existe qualquer prova de que ele tenha embolsado os 5 milhões de dólares, parece que foi isso. 5 milhões de dólares. 15 milhões de reais aproximadamente. Aproximadamente, câmbio um pouco de hoje. mais, né? Quer dizer, então, se o delator, né, não tiver essa prova consistente, ficar apenas na informação, não tem valor probante no caso de Eduardo Cunha vir a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, o estrago político já foi feito, é isso que, de outro lado, tem que ser apreciado. Eduardo Cunha, até este momento, até dias atrás, o que ele decidia na presidência da Câmara era acompanhado por uma legião de seguidores. Era consenso. Consenso, praticamente. Existia o grupo de oposição, que é minoritário, nada decide, e ele cria as comissões, ele nomeia seus membros. E hoje... Ele que autoriza a abertura das CPIs? A abertura das CPI, nomeia os membros, relator, presidente, etc. Agora, hoje, depois que ele anunciou que é oposição a Dilma, ao governo federal, você veja quantas manifestações de pessoas que não estão acompanhando ele. O Jabas Vasconcelos, lá de Pernambuco, achei ridículo. Ele falar que o Eduardo Cunha é oportunista e está rompendo com a Dilma no momento que ela está com menos de 10% de aprovação popular. Ora, bola, eu acho que não cabe ao Eduardo Cunha assegurar a Dilma a aprovação popular. Cabe ao governo dela, né? Ela própria? Ela própria, ao governo dela, que está deficiente e realmente traiu a confiança de milhões de pessoas que acreditaram que ela não retiraria direitos trabalhistas, mas está retirando, né? E que ela não aumentaria acusava o seu adversário de ser eleito fazer isso, ela é que está fazendo, né? De sorte que o Eduardo Cunha, voltando, eu penso que somente a delação, a acusação oral do delator não é suficiente para embasar uma futura condenação criminal. Eu penso que precisa muito mais documento. É lógico que uma informação oral, verbal, acompanhada de uma transferência bancária, de alguma outra prova subsidiária que possa tornar mais forte essa informação, pode ser que haja aí algum proveito no sentido da acusação que o Procurador-Geral da República pretende fazer. Agora, se restar tão somente aquilo que Eduardo Cunha diz, olha, ele foi questionado lá atrás e achou que era uma boa pessoa, agora novamente foi pressionado provavelmente pelo Procurador-Geral que é nomeado pela Dilma, e agora ele disse que eu recebi. Veja bem, eu quero aqui fazer uma observação. Eu não estou dizendo que Eduardo Cunha é santo, para mim não é. A carinha dele me dá assim, uma sensação de que o sujeito é muito esperto. Agora, ele estava, até o momento, realizando um trabalho interessante do ponto de vista da sociedade brasileira. O quê? Desencavando projetos polêmicos e pondo em votação. Agora ele prometeu, e não sei se terá respaldo da Câmara, criar a CPI do BNDES. Meu Deus, se ele fizer PT isso, deve estar estarrecido com isso. Imagina os exponentes do PT pensar que essa CPI será aberta. É um estrago. É mais um estrago, né? Não, esse é um estrago maior de todos. O maior que o da Petrobras ainda? A notícia que se tem é que dá 3 vezes o rombo da Petrobras. Porque ficou apurado que foram 56 bilhões entre desvios e prejuízos causados pelo grupo que agiu lá, sugando o dinheiro da Petrobras. E aí, o do BNDES é 3 vezes mais. E aí o grande impacto aí é o Lula. Veja bem, recentemente a Odebrecht financiou as viagens do Lula posterior para fazer grandes palestras. Imagina o Lula fazendo palestra para empresário da Europa, do Oriente. Ele tem muita coisa a dizer. Foi vender o Brasil lá fora, né?
Com o avião da Odebrecht. E aí conseguiu alguns contratos lá no exterior para a Odebrecht, financiado por quem? Pelo BNDES. Aí veio o Cunha e disse que vai abrir a CPI do BNDES. Olha, por aí você vê a dimensão. Até que ponto, Nobel e Clemente, até que ponto... Porque a gente não está falando de iniciantes nessa questão, ninguém é novato na questão da Lava Jato. Amador aí, né? Vocês não acham que, em que pese os delatores terem mudado recentemente de postura, vocês não acham que essas pessoas, até para se calçarem, elas não têm isso bem documentado, como você colocou, uma transferência de bancária, uma conversa gravada, uma imagem no escritório? Porque palavras o vento leva. Não é verdade? Você pode falar uma coisa, mas o ônus da prova é de quem acusa. E fica ruim se você não prova, né? Você pode responder Exatamente. criminalmente. Inclusive perde o direito à delação premiada. E ainda perde as vantagens, né? Então, vocês não acham que essas pessoas têm alguma carta na manga, como se diz no jargão popular, para se garantir? Não, eu acho que eles têm muita carta na manga, né? Algumas foram apresentadas já, né? E outras, talvez o cara está esperando uma oportunidade. É mais ou menos o seguinte, ele está sendo acusado. De repente tem uma figura importante, que ele tem alguma carta na manga, mas ele vai, não, vamos ver. Se me derem uma colher de chá, eu não apresento esse papel. O próprio Marcelo Odebrecht teria dito que se ele fosse realmente considerado réu, que ele ia falar tudo. O pai. Tinha que... O pai do Marcelo Odebrecht. O pai, isso foi publicado na... Falou que tinha que abrir mais cadeia, mais cela, né? Porque ele ia levar bastante companheiro. Pois é. O pai falou isso aí. Se prenderem meu filho, pode arranjar mais 2 celas, uma para mim e outra para o Lula. Palavras textuais do... Isso, palavra dele, foi publicado na Veja, na Folha de São Paulo. Quer dizer, não são coisas que nós estamos colocando hipoteticamente. Isso de fato, ele falou isso aí. Ou seja, provavelmente ele está esperando o decurso desses processos todo para ver se o filho tem alguma implicação maior ou menor, porque se a gente verificar pela condenação atual dos delatores premiados, eles vão ficar muito pouco na cadeia. Sim. 7 meses, no máximo. 1 ano e 7 meses é o máximo. 2 anos aí, chutando lá em cima. Pois é. Então depois é prisão domiciliar, que praticamente não é mais nada. Então é o seguinte, é muito pouco. Né? Então eu acho que muita prova deve existir, mas que pode ou não ser acionada dependendo da extensão do estrago que vai se fazer, seja em alguém mais lá de baixo ou até alguém mais lá em cima. Talvez isso, essa demora ou a não utilização de supostas provas, seja até uma maneira de se negociar, né? Vantagens, né? Olha aí, por exemplo, sinaliza assim, Dilma, eu não faço isso agora, depende de você, o Eduardo Cunha, digamos assim, se você me denunciar lá na Procuradoria da República, eu tenho isso aqui. Vai ver que não acreditaram muito nele. Então agora ele vem com tudo, porque ele diz, olha, condenado e meio, né? Já que eu estou nessa, já que estou nessa, vou levar alguém comigo para eu não ficar sozinho, porque ele detesta a solidão, né? Jogar uma carta na cela ali. Não, eu acho que leva mesmo. Como o Roberto Jefferson levou. Sim, é verdade. Mundo, né? Então eu acredito que se pegar mesmo, ele leva mesmo. Até porque ele eu concordo com você, não. Ele realmente modificou o Congresso. É outro. Autônomo, né? Autônomo. Quer dizer, o cara é independente, né? Independente. Isso que precisava, né? Isso incomodou o Planalto. O Palácio do Planalto ficou incomodado. Foi o melhor que já passou por aí. Né? Independentemente de comprovar ou não a culpa, a gente não está defendendo ele. Está defendendo a postura dele como presidente da Câmara. E não o Eduardo Cunha, pessoa, né? Homem, né? Homem. Outra coisa. É paradoxal essa situação, Eduardo Cunha do PMDB, Renan Calheiros, presidente do Senado, também do PMDB, e o PMDB é o partido que sustenta a aliança com o PT, porque é o partido majoritário dentro da Câmara e dentro do Senado. Exatamente. É junto com o PT que o PMDB e o governo aprovam os projetos. Não parece para vocês contraditório o presidente da Câmara, sendo do PMDB, agir dessa forma,
prejudicando o PMDB, que faz parte do governo? Existem dois PMDBs? Porque o Eduardo Cunha também tem os seus seguidores, tem os seus partidários. Não parece para vocês um Frankenstein, o PMDB Dr. Jack e o PMDB Mr. Hyde? Eles têm duas caras? Veja bem, Clemente, eu vou só começar, eu depois quero te ouvir também. O Eduardo Cunha, ele não foi eleito com apoio do governo. Ele foi espinafrado pelo PT, pela Dilma, então ele se considera um candidato de oposição ao governo, um candidato a presidente da Câmara dos Deputados. E assim foi, ele não teve apoio do PT. O PT lançou outro candidato. Perdeu porque ele articulou melhor. Pegou o PSDB, pegou o DEM, enfim, fez lá. Foi uma melhor articulação. Ele era o terceiro nome, né? Na lista, né? Na lista de prováveis favoritos, ele era o terceiro nome e acabou ganhando. Acabou ganhando, mas ele soube articular, tem que tirar o chapéu para ele. Isso deu uma força para ele, e aí, dentro da para a oposição ao governo Dilma, é útil o Eduardo Cunha. O que ele está fazendo na Câmara é útil, porque no outro presidente, ele só homologava o que vinha do Executivo. Ele só dizia amém. Amém. E olha, era até vergonhoso, humilhante para uma Câmara que teria por função a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Essa é a finalidade, né? Agora, ele age com independência e tem prometido que vai continuar. Pena, aí você diz, bom, a contradição existe. Uma contradição não no fato do presidente da Câmara, que ele já se elegeu rompendo politicamente com o apoio da Dilma, que apoiou outro candidato. Agora, interessante é observar a postura do Renan. Renan me parece um bagre saboado, sabe? É algo assim típico dos coronéis de Alagoas. Incrível. Sobreviveu ao impeachment do Collor. O Collor continua aí mandando. Renunciou numa legislatura passada para não ser caçado, lembra? Porque teve o escândalo de pegar dinheiro de terceiro para pagar pensão para uma ex-mulher. Agora, ele teve uma reunião horas antes com o Eduardo Cunha para definir a postura dos dois de rompimento. Depois ele saiu pela porta dos fundos do gabinete, a imprensa não o encontrou para ele explicar se acompanhava ou não. O Eduardo Cunha deixou o Eduardo Cunha sozinho. Pendurado na brocha. Pendurado sozinho, já que ele está na mídia, deixa ele, eu vou ficar para depois. Mais ou menos assim. É um partido que é uma federação de posições. O PMDB não é um partido uno. Em cada lugar você tem uma postura do PMDB. Então, a nível federal, o que une o PMDB ao governo são os cargos pagos com dinheiro público, muito caro a manutenção desse apoio. E muitos cargos, né? Muitos cargos, mas é muito mesmo. Daí quando o Eduardo Cunha sinaliza, olha, estamos rompendo, eu pessoalmente estou rompendo, ninguém quer acompanhar porque não quer abrir mão de ministério, de assessores, é muita coisa. Primeiro, segundo, terceiro escalões. É muita coisa. Isso no Brasil todo. A folha é cara para nós. Por isso que não há dinheiro para as necessidades fundamentais da população. Até está faltando dinheiro até para o programa Minha Casa Minha Dívida. É uma boa sugestão esse nome. Minha Casa Minha Dívida. Clemente, o que você acha dessa? Eu concordo, assim, porque na verdade, se não fosse esses cargos, certamente todo mundo estava contra a Dilma. Já que na primeira votação, 41% era contra a união do PMDB com o PT. 41%, não é tão pouco, você está próximo da metade. Mas aí com os cargos, as pessoas vão ficando mais coniventes com a situação. Tudo fica mais conforto, mais tranquilo e tal. Eu acho realmente que acontecendo isso aí. Agora, relativo ao Renan Calheiros, ele também está complicado, né? Porque ele foi denunciado. Independentemente de provarem ou não alguma coisa, que eu acho que não adianta falar também sem provar, né? Porque... Mas existe um desgaste, é isso que você está querendo dizer. Ele vai se desgastar. Já. Ele já estava desgastado pelas denúncias lá de trás. E hoje tem mais denúncias. Quer dizer, independentemente de ele provar que não foi ou não provarem nada contra ele, o desgaste já é grande. Quer dizer, ele, do ponto de vista de liderança, ele cai muito. Até o Collor de Mello também, as Alagoas... Presidente Collor. De 3 senadores, 2 estão premiados. Falando em Collor, eu queria saber de vocês o seguinte. Qual a diferença na avaliação de vocês entre... Primeiro essa pergunta. Vocês acham que já há
indícios, já há elementos suficientes para se protocolar um pedido de impeachment da presidente Dilma? Já não está configurado um crime de responsabilidade da presidente? Olha, deixa eu primeiro. Eu leio isso aí de vários analistas internacionais disseram que se fosse num país desenvolvido, por muito, cara, põe assim ainda, muito menos do que aconteceu isso aí, todos eles teriam ido para o impeachment. O Lula, a Dilma, tal. Por quê? Porque a coisa é mais séria, mais, sabe? É só ver o negócio da FIFA aí, Estados Unidos que não tem tradição nenhuma no futebol, parece que não aconteceu nada com eles lá, quer dizer, o cara tá do lado de cá e já extraditaram vão extraditar os demais, porque a lei realmente tem que ser cumprida. Então, não tem esse negócio de ajeitar a situação, porque é rico, porque politicamente ele é mais, vamos dizer assim, robusto e acontece. Agora, no Brasil eu acho muito complicado, eu acho que a Dilma vai ter uma dificuldade muito grande de governar, ela vai continuar tendo dificuldade, não vai ter facilidade. Mas para chegar no impeachment, eu acho muito difícil, teria que ter uma prova muito concreta, porque ainda que o caminho indicasse nessa direção, se você não tiver uma prova robusta, como o Nobel falou aí, não vai conseguir. Eu vou nessa direção. Antes de você comentar, o que configura um crime de responsabilidade no caso do presidente da República? Primeiro, o crime de responsabilidade ele tem que ter ocorrido durante a gestão que se quer impugnar. Não é antes. E o que temos concretamente, ou pelo menos se noticia, são atitudes, condutas ilícitas que teriam sido praticadas anteriormente a 1º de janeiro de 2015, né? Que foi a posse da presidente Dilma desse mandato. Então, o crime de responsabilidade ele se configura quando o ato punível é praticado no curso do mandato. Exclua o mandato que terminou em 2014 e analise 2015. 2015, tecnicamente, não existe nada, pelo menos a lei brasileira, Clemente. Lá no exterior, não sei se pega os antecedentes. Não, ela pega 20 anos, 30 anos, não tem tempo. Aqui no Brasil é assim, se você pode ter roubado durante 4 anos, aí no segundo mandato ainda não existe nada comprovado, então você não pode sofrer o impeachment. Pode sim sofrer um processo crime. Quem é que vai tocar esse processo? É o Supremo. Você conhece a composição do Supremo, né? Os juízes são indicados pelo presidente. Evidentemente petista, né? Até o presidente se reúne com o Dilma lá no exterior. Secretamente, né? Secretamente, não foi um encontro público. Então, os tribunais, o tribunal que é competente para julgar o presidente da República por crime, ele é majoritariamente dominado pelo PT. E o Eduardo Cunha teve a audácia de jogar a compulsória para 70 anos, né? Foi agora? Mudou a Constituição. O cara é maluco. Tem coisas interessantes que ele criou. Eu volto a falar dele porque ele foi útil. Ou será útil, vamos ver. Porque ele está mexendo em muita coisa que ninguém teve coragem de mexer até agora. Porque a Dilma queria ter 100% dos membros do Supremo. Para isso já ia aposentar alguns compulsoriamente. Aí ele barrou. Opa, então vamos esperar só o outro presidente que poderá substituir. Então, do ponto de vista técnico, jurídico, é necessário que o ato punível tenha ocorrido, sido praticado durante o mandato. O que é que se discute durante o mandato? As tais pedaladas, né? Pedaladas fiscais. Fiscais. Isso teria sido a partir de janeiro. Isso então poderia se caracterizar como crime de responsabilidade. Poderia configurar. Aí eu pergunto, será que o procurador da República, que a Dilma prometeu reconduzi-lo, terminando o mandato, vai denunciá-la? Sem a denúncia não há processo do Supremo. Será que ele denunciando o Supremo, com maioria petista, vai caçar a sua candidata que os nomeou? Eu acho improvável. Aí vamos ver a outra hipótese de cassação da Dilma, que seria acompanhada pelo vice, que seria no TSE. No TSE, há notícia de que, do Lava Jato, olha como é interessante, Lava Jato, que jogou 10 milhões de reais ou dólares, não me recordo, mas é uma quantia vultosa, para a campanha da Dilma. Ora, então o PSDB ingressou com uma ação de impugnação de mandato, que é uma ação constitucional, alegando o abuso do poder econômico, que seria o
a utilização de verba ilícita, de produto de roubo, de furto, de fraude. Dinheiro não justificado. Mas aí eles alegam, não, mas nós legalizamos, limpamos, lavamos, né? Lavamos o dinheiro. O dinheiro veio limpinho aqui para limpinho, porque é fruto de roubo, mas quando entrou na contabilidade nós registramos. Foi uma doação. Então, é uma doação. Está tudo aprovado pelo TSE. O TSE, não esqueça, é presidido pelo Toffoli, que foi advogado do PT. Sim, indicado pelo PT. Não tenho assim noção da postura dos demais, mas o presidente tem uma força descomunal dentro. Os dois presidentes. Né? E aí onde é que está a independência dos poderes, Nobel e Clemente? A presidente da República indica os juízes para o Supremo Tribunal Federal que eventualmente vão julgar crimes. E para o TSE também. Para todos os tribunais. E esses tribunais vão julgar desvios ou alguma irregularidade cometida pelo próprio governo. A ética e a independência dos poderes. Qual é a liberdade que tem, moral, ética, política, um julgador que foi nomeado por um presidente que há um processo contra esse presidente para ele julgar? Eu acho, o Código de Processo Civil diz que quando o juiz se julgar impedido, ele declara, formalmente está impedido, então ele não participa daquele julgamento, por razões de foro íntimo, por ser amigo das partes, ou inimigo, ou ter atuado em favor dele. Até eu escrevi um artigo, outra oportunidade, dizendo, Toffoli, quando chegar alguma conta do PT para julgar no TSE, você tem que se julgar impedido, pô. Você foi advogado do partido, você não pode julgar, está lá no CPC, mas alguém vai arguir isso? Me parece que não. É mais ou menos isso, é difícil. Eu acho que o Toffoli e o Lewandowski é complicado, né? É como no mensalão também. Você sabia para onde o cara ia pender? Porque essa nomeação parece que não, mas ela tem um significado muito importante, né? O Lewandowski foi muito parcial em várias situações, com conflitos extensos com o Joaquim Barbosa. Público, né? Muito ali, né? O embate quase chegou a via de fato. Então, realmente, eu acho muito complicado. E o que se defende, né, no mundo todo, não tem esse negócio de nomeação, na verdade, a coisa técnica, né? Imagino que a nomeação, ou seja, a ascensão aos cargos de ministros dos tribunais superiores, deveria ser de carreira. Por exemplo, indicação. Uma parcela pela OAB, tudo bem, aqueles advogados notórios, mas não indicado pelo chefe executivo. Nunca. Pela meritocracia. Pela própria categoria, vamos dizer assim, Ministério Público, idem. E os demais, juízes de carreira. Claro. Juízes de carreira que demonstraram ao longo do exercício de suas funções como desembargadores, juízes de primeiro, demonstraram realmente equilíbrio, sabedoria, né? E tem interesse em participar, não né? é verdade? Agora, exatamente. Não, e com a ficha limpa. De repente eu pego um ativista do PT, como esse último que foi nomeado lá de Santa Catarina, ele é ativista, ele declarava-se, fazia a campanha do PT, agora é ministro. Isso dá uma insegurança muito grande para quem não é do PT ser julgado por eles. Exatamente. E nos tribunais de conta também da União? Todos. Todos os tribunais. Como é que o cara vai julgar ilegal uma conta? Que ele tem um conhecido. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, mas antes eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. O presidente Fernando Collor, por muito menos, teve que sair da presidência. Será que a presidente Dilma também vai pelo mesmo caminho? A gente, por enquanto, nossos convidados estão achando que não. A gente volta daqui a pouquinho. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. EVCom, sempre com você. Porta. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Já estamos de volta com programação e reação de hoje ao vivo. Antes de voltar ao nosso debate aqui que estava quente, eu tenho que falar dos nossos apoiadores. A Ozan, Plano de Assistência Familiar, www.ozan.com.br. Você também pode entrar em contato com a Ozan pelo telefone 3228-8000. A gente também agradece o apoio do restaurante Boqueirão Express Grill, que fica ali na Rua Lobo Viana, número 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão. E eu também vou falar, não poderia deixar de falar do INCATEP, Instituto de Capacitação para Mão de Obra Portuária, o verdadeiro Instituto de Capacitação para Trabalhadores Portuários. Se você quer melhorar a sua condição dentro do trabalho portuário, o INCATEP é o melhor caminho. www.grupoincatep.com.br. Bom, voltamos agora ao nosso debate. Eu tinha deixado uma pergunta antes do break.
Eu queria saber de vocês. Em 1992, o ex-presidente Collor, hoje senador Fernando Collor de Mello, que inclusive quando saiu da presidência disse que o tempo era o senhor da razão e que ele voltaria. Ele voltou. Como é que vocês analisam a situação de impeachment do presidente Fernando Collor e a situação da presidente Dilma? Collor rodou por causa de um Fiat Elba e por causa de um depoimento do motorista, que era motorista dele na época, que se deflagrou todo o processo de impeachment que resultou na renúncia. O presidente não chegou a ser cassado porque ele renunciou antes. Isso. Eu queria saber de você, Nobel, depois o Clemente, ou primeiro o Clemente, depois o Nobel, vocês... Não, o Nobel tem. Então, pela ordem... Pela ordem. Nobel, como é que você analisa essas duas situações? Collor caiu porque não tinha sustentação no Congresso, ao contrário da presidente Dilma? Uhum. Aí que está a resposta. Basicamente é isso. Collor, ao assumir, ele agiu tal qual um ditador, né? Eu tive 35 milhões de votos, eu vou fazer o que eu quero, algo assim. Então ele rompeu com os bancos, rompeu com a TV Globo, rompeu com o Senado, com a Câmara, e faltava somente romper com os trabalhadores. Aí ele então bloqueou os saldos financeiros de todas as pessoas, 50 cruzeiros novos. Todo mundo ficou nivelado. Quer dizer, a partir daí, o que é que ele esperava mais? Enquanto ele estava rompendo com as elites, não havia uma repulsa das bases. Mas na hora que ele pega a poupança do trabalhador, pobre, né? Você só tem 50 reais, 50 cruzeiros, desculpe, para gerir sua manutenção, então aí ele conseguiu o ódio, né? A revolta. E nesse momento, os caras pintados, que eram meninos da elite, né? Que não tem nada a ver. Hoje tem muitos hoje foram eleitos. Lindbergh Farias era presidente da Uni na época, se elegeu às custas disso. Exatamente. Quer dizer, então não era uma manifestação massiva do povo lá no... Não, foi meia dúzia de cara pintada do PCdoB, se não me falha a memória na época. E articulados com o PT, com os partidos de esquerda na época. Fazendo coro com o Lula. E conseguiram fazer com que o Collor renunciasse para não ser cassado. Mas com a renúncia o Congresso entendeu que ele ficava inelegível. Isso é a lei das eleições, torna inelegível quem teria renunciado. Ficou 8 anos fora do mandato por uma Elba. É uma Elba, né? Fiat Elba. O que aparecia era uma Elba, não se garante que era só isso, é evidente. É lógico. E ele retornou porque ele tem uma mídia muito grande no estado de Alagoas. Eu sou de Sergipe, eu conheço bem Alagoas, então o sistema de televisão lá é dele, é da família dele. Faz o que quer, diz o que quer, faz na cabeça do povo, né? Então, e com o apoio do Lula e da Dilma ficou fácil. Ficou imbatível. Para ele retornar, ficou imbatível. Tanto que ganhou a vaga do Senado da senadora, chegou a concorrer com a Heloísa Helena. A Heloísa Helena candidatou-se à reeleição e foi derrotada pelo Collor com o respaldo do Lula. Quer dizer, eu não compreendi, porque o Lula tinha tanto ódio da Heloísa Helena, uma ex-companheira de partido, saiu do PT para formar o PSOL, não é? Uma guerreira, lutadora. Eu admiro muito aquela mulher, sabe? Eu admiro muito. E, infelizmente, tanta qualidade jogada fora para eleger o quê? Um Collor de Mello que hoje está também, parece-me que envolvido com o Lava Jato, né? Estão gastando muita água para lavar dinheiro, por isso está faltando água aqui. Vão lavar um Porsche, uma Lamborghini e uma Ferrari, né, Clemente? Como é que eu acho que ele tá mais complicado que os outros, porque eu estou falando dos políticos, né? Não dos administradores das grandes empresas ou do próprio presidente, mas ele está enrolado, sim, porque parece que existe, isso foi falado na Folha de São Paulo, que existem fortes indícios de que realmente ele pegou dinheiro, né? Nós estamos falando o que está escrito. A gente não está fazendo nenhum tipo de... Não é valor, né? Não é uma acusação leviana, isso é o que está na mídia, público que está na mídia, dizendo, inclusive, que as chances de ele escapar são muito pequenas, porque parece que as provas são mais contundentes. E combinado com isso ainda veio o negócio dos carros. Para explicar, esses carros está em nome da minha empresa. Bom, mas
essa empresa adquirir esse carro de que maneira? E tem 2 sócios, ele e a esposa. Que coisa familiar, né? E o pior que foi o problema do IPVA, deu 343 PVA mil atrasado. e quebrados de PVA atrasado. Quer dizer, então, são tudo complicadores, então, para que ele realmente continue mantendo o mandato dele. Né? Inclusive, em relação ao senador Collor, ele usava um apartamento em São Paulo para receber os portadores, né? Os convidados dele para acertar as contas, né? Está bem estruturada essa acusação que pesa sobre o Collor, mais do que do Eduardo Cunha. Parece-me, viu, Clemente, que há inclusive informação de depósito em bancos lá no exterior. Tem. Isso aí é documento. Realmente aí já pesa. complica. Né? Aí já pesa. Eu acho que isso e também a compra de determinados bens incompatíveis com a declaração de rendimentos. E o tempo, né? Eles parece que é certeza da impunidade, Nobel, Clemente. Vocês acham que é a certeza da impunidade? Porque o sujeito ganha milhões, ele já compra um bem, um carro, no caso do senador Collor, e eles não fazem nenhum tipo ostentação, né? Eles não têm preocupação nenhuma em esconder, gostam em ficar de ostentar, né? Riqueza, poder. E o Collor é bem isso, vê o temperamento dele, algo, sabe? Ninguém vai me intimidar. Altivez, tá né? Engraçado, é risada, né? Quando ele fala ninguém vai me intimidar. Porque ele está seguro, né? Está seguro, tem muito poder econômico, político e tal. Sei não, viu? Acho que pode comprometê-lo, sim. Porque de todos que faziam parte da corte, ele e Renan Calheiros continuam mandando no topo, né? No topo da pirâmide. Daquele governo. A ex-ministra Zélia está morando nos Estados Unidos. O Cláudio Humberto, jornalista, tem um blog que fala de política também em Brasília. Mas a ex-mulher do senador Collor, Suzane Malta, né? Rosane, perdão. Rosane Collor virou Rosane Malta, escreveu um livro dizendo os bastidores da casa da Dinda, do casamento dela com o ex-presidente e agora senador Fernando Collor. Mas o que deixa a gente mais triste é que o Brasil praticamente está parado por causa dessas denúncias, desses escândalos de corrupção, que pelo que a gente está vendo não tem, a curto e médio prazos, não tem um fim. Vai puxando, é como uma caixa de lenço de papel, vai se puxando e vem cada vez mais. País parado. Como é que vocês analisam essa situação econômica agora do Brasil? Essa é a parte mais triste da história. O desemprego... Enquanto nós falamos que eles poderão ir para a cadeia, poderão ser condenados, tudo bem, é um problema da gangue, né, da quadrilha que se formou para roubar o país, roubar suas empresas. Agora, o problema é que o que está acontecendo no país, uma crise política muito séria e uma crise econômica, sem previsão de solução a médio prazo. Os mais otimistas calculam que daqui uns 3 anos, mantidas as medidas econômicas que a Dilma está adotando, por meio do ministro Levi, se aprovadas, né, daqui uns 3 anos haveria o início de uma recuperação gradual. Daqui 3 anos, ora bolas. Será que os trabalhadores com maior índice de desemprego já ocorrido nos últimos 20 anos vão conseguir se segurar? Sobreviver até lá? Será que as indústrias vão conseguir se segurar sem ter para quem vender? Porque se cai o nível de emprego, cai o nível de circulação de renda. A renda e, cai. Consequentemente, o comércio vende menos, compra menos da indústria e assim, e os serviços vão junto. Está difícil. É uma cadeia, né? É uma cadeia, tudo né? interligado. Agora, você vê, esse negócio do superávit primário mesmo, que era 1,1%. Já está afirmado aí em todos os jornais e revistas dizendo o seguinte, não vai ser alcançado. Por quê? Porque, se você tem uma deterioração da situação econômica, menos se arrecada, quer dizer, ele não vai conseguir fazer a economia que ele queria, o Levi, né? E então já está se prevendo que não vai ser alcançado. Ele sabe disso, porém ele não vai anunciar agora para não fragilizar ainda mais o governo, dizendo, falou, mas não vai cumprir. Mas o Renan já propôs para baixar isso aí para 0,43%. Para não ficar negativo. Para não ficar negativo.
Mas, na verdade, o que teria que fazer, o Brasil não está bem, mas também não está como uma Grécia. O que tem que fazer não é só tirar do trabalhador ou tirar do próprio empresário que dá emprego, mas é gastar menos. Pô, fecha cortar a torneira, os cargos em comissão. Corta, gasta menos, faz a lição de casa. Cortar ministério. Né? Porque, pô, você vê, a inflação cresce 8%, a despesa cresce 16%. Então, isso ano a ano, você nunca vai fechar conta. Ou seja, tem que fechar a torneira realmente. Aliás, controle fiscal é isso. Não é só a sociedade pagar uma conta que é principalmente do governo. Né? Como foi o ano passado, gastaram demais por conta de todo o interesse eleitoral e hoje não tem realmente dinheiro para fechar a conta. Não vai fechar. O ano passado fechou negativo, superávit primário negativo. Esse ano não vai ser negativo, mas vai ficar muito abaixo do esperado, o que significa isso que o Nobre falou. Essa crise que supostamente ia demorar 1 ou 2 anos, já estão se falando em 3 para começar a andar. Então, a partir de 2018 é que ela começa a andar. Do zero vai começar a subir. Aí começa a ter um crescimento. Aí você imagina o mundo todo crescendo, com raras exceções. Né? Uma China, quando está péssima, que é esse ano, cresce 7%. A Índia cresce 7,5%. Mas os outros países, mesmo daqui, né? Os Estados Unidos, 2%, tal. E o Brasil, que se previa 0, já colocaram 1,5 e os bancos já estão trabalhando com 2 negativos. Ou seja, recessão. Recessão. E o superávit primário, para o telespectador entender, é todo o dinheiro que o governo tem que economizar para pagar juros de dívidas contraídas. Então é um dinheiro que ele não pode se dar o luxo de gastar em outros lugares. Ou ele pode fazer a famosa pedalada ou calote. Nobel, você acha que vai... Não, ele pode estender a dívida, ele pode até, vamos dizer, falar, não, eu não vou pagar agora, ele renova os papéis mais para frente. Paga mais por eles, mas paga né? mais juro, porque fica... Fala, poxa vida, se esse cara não tem dinheiro para me pagar hoje, será que vai ter no futuro? O juro, em função do risco, aumenta. Quanto maior o risco, maior o juro. E o pior do que isso, a credibilidade do empresário. Opa, como é que eu vou investir? O investimento diminui também. Diminui o investimento, diminui o emprego. Fora do Brasil, o cara que ia investir aqui fala, não, agora eu vou esperar um pouco. Então, a especulação começa a aumentar, o dólar também. Quer ver uma coisa? Uma contradição que eu enxergo no governo. Fala-se muito aí, olha, vamos reduzir os direitos conquistados pelos trabalhadores, como até a Bolsa Família, vamos dizer assim. Se diminuiu o tempo, a construção civil, que sofreu muito com falta de dinheiro para investir em construção de casa própria, de pessoas de baixa renda. Seguro-desemprego, a redução dos valores, os critérios, enfim. Caramba, mas será que essas pessoas que estão sendo alcançadas são responsáveis pela crise? Nós sabemos que não, né? Porque elas não mandaram, não decidiram nada, né? Justamente. Só pegar a recente campanha eleitoral, onde a Dilma reduziu o custo da energia elétrica para depois jogar tudo agora, de uma vez, né? Surpreende todo mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, recente medida do governo federal aumentou o comprometimento do empréstimo consignado de 30% para 35% da renda do trabalhador. Uma temeridade. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, para quê? Para que esse trabalhador possa pagar a dívida do cartão de crédito. Olha aqui, olha o benefício para quem é. Compromete mais a renda do assalariado, já está na forca, mas para garantir que o administrador do cartão de crédito, diga sistema financeiro, banqueiro, etc., receba. Então, você veja como eles punem o pequeno, que não tem como se defender. Não sei se vocês acompanharam isso. Não, eu acompanhei. Sim? Não, plenamente correto. Porque a alegação do governo foi de que esses 5% aumentaria o dinheiro em circulação. Vai aumentar a circulação. Mas é carimbado, vai pagar o cartão de crédito. Exatamente. Exatamente isso aí. Ele vai aumentar a dívida dele. Quer dizer, antes estava limitado a 30%, agora... Já era alto demais. 30% só para empréstimo. É uma temeridade. Ou seja, 1/3 do rendimento ele pode comprometer com... E as outras contas, né? E a inadimplência já estava alta, vai se tornar mais alta ainda. Mais alta. Quer dizer, então, realmente é um negócio totalmente contraditório.
que vai de novo, porque sempre o pior é para o trabalhador. Sim. Porque o cara que tem dinheiro, ele pode até investir menos. Investir lá fora. Ele pode ter as dificuldades dele, mas na hora que voltar, ele está ali com o capitalzinho garantido, corrigido tem na sempre poupança, uma reserva, alguma coisa. Dá para segurar. Agora, quem depende do salário, e agora, para pagar o empréstimo, ele pede outro, e agora aumenta esse comprometimento. Mas é carimbado, eu li, que é para pagar o cartão de crédito. O cartão de crédito, aí eu fiquei assim, aturdido, realmente. Coitada das operadoras de cartão de crédito. O ministro da Fazenda representa os banqueiros, não se pode esperar outra coisa dele. Ou seja... Está sendo coerente. Os grandes financiadores de campanha. O juro do cartão de crédito no Brasil é um absurdo. É um absurdo. Chega a 200% por ano, né? É uma... Ele chegou a 326. Aviltante. Então, eu acho que é muito imoral o que o governo está fazendo com os trabalhadores. É preciso haver uma definição, estancar isso, porque ninguém está suportando. Eu temo que haja uma revolta popular e o governo perca as estrelas. Vocês acham que o Brasil tem espaço para isso? O Brasil... Depende politicamente, muito, o pessoal vai aguçando, né? Minha avó falava, não mexa em cobra com vara curta. Minha avó sempre falava com isso. Mas, né? Por exemplo, a gente vê aí as manifestações, principalmente dos jovens, o pessoal vai para arrumar namorada, para encontrar o pessoal do Facebook. Você pergunta para eles, quem você votou na última eleição, por exemplo, quem você votou na última eleição para vereador? Ninguém lembra. Em quem você votou para deputado estadual? Ninguém lembra. Porque a eleição do Brasil é obrigatória. Se fosse facultativa, você se recordaria sempre. Claro, que você cobraria de comparecer e votar no meu candidato. Mas como é compulsória? Você vota em qualquer um, cumpre com a obrigação e vai embora. É outro mal da democracia brasileira, essa obrigação de votar, muitas vezes sem que você tenha desejo de votar. Porque é uma contradição numa democracia você ser obrigado a alguma coisa. Democracia, né? Mas você vê que essa reforma política, que na verdade não foi uma reforma, na verdade não reformaram praticamente nada, um dos itens a serem votados era realmente a obrigatoriedade ou não do voto. E de novo, claro, eles obrigaram... Porque interessa para eles. Porque interessa. Porque você já imaginou no Norte e Nordeste, por exemplo? Se não fosse obrigatório votar? Não. Então aí sim, a pessoa que vai lembrar do nome do candidato. Porque ela escolheu... Ela foi livre Foi livre. Que ela tem um motivo real. Eu vou lembrar sempre, fui lá para votar no Clemente. Não tem como esquecer, né? Não dá, porque foi uma escolha minha. Agora, quando eu vou à urna para não pagar a multa, é diferente. Ou então para ganhar um pé de bota, uma dentadura, para debaixo da dentadura. As vantagens, né? A gente está chegando no final do programa. Eu tenho a economia e a política, lógico, que caminham lado a lado. A gente falou aqui desse cenário não tão auspicioso do nosso país. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: até que ponto essa crise política pode prejudicar, por exemplo, nos projetos ou nas medidas que estão na Câmara para serem votadas e que podem aliviar um pouco esse sofrimento do nosso trabalhador? Olha, a princípio a Câmara tem, de certo modo, votado favoravelmente as medidas com pequenas correções. O Senado mantém mais a disposição do governo. Então, eu penso o seguinte: essa crise que o Eduardo Cunha criou com a sua manifestação de oposição ao governo pode reduzir na Câmara dos Deputados o apoio às medidas do governo federal. Mas é tão incerto, como eu disse logo no princípio do programa, porque parece-me que ele ficou isolado. Essa decisão unilateral dele de romper com o governo não encontrou respaldo no próprio partido, né? Que, a pretexto de preservar os empregos no governo federal, disseram que o Cunha é um oportunista e tal, coisa do tipo. Eu lamento, eu penso que o presidente da Câmara, ele tem prestado um bom serviço à sociedade brasileira quando ele declara e atua enquanto órgão autônomo do Poder Executivo, independente, vamos dizer assim, tendo muitas vezes que se contrapor aos interesses do governo federal. Isso é importante para a democracia, na medida em que
o presidente da Câmara perde esse apoio dentro da Câmara dos Deputados, é provável que, ainda que ele queira aprovar determinadas medidas restritivas dos interesses do governo, ele não tenha a maioria suficiente. É provável, não tenho certeza. Vamos aguardar, ele falou que em agosto vem com novidades aí, quem sabe? Agosto de Deus. Clemente, você acha que... Concordo em gênero, número e grau com o Nobel, porque, realmente, eu acho que ele está com intenção de votar projetos polêmicos, muitas vezes favorável até mesmo realmente para o trabalhador. Mas é uma temeridade nesse momento, já que todo mundo, se vai conseguir isolá-lo, eu não sei, mas pelo menos estão tentando, e com grandes probabilidades, porque o governo tem a maioria, né? E a mídia está fazendo coro, né? A mídia. Agora, que ele realmente poria em votação projetos polêmicos, como já colocou vários... Maioridade penal... redução da maioridade penal? Eu acho que realmente, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer isso, certamente vai fazer isso. E eu acho que vai beneficiar realmente o Congresso, vai beneficiar o trabalhador, vai beneficiar o Brasil como um todo. Oxalá as coisas melhorem. Vamos torcer, a gente quer que o Brasil fique melhor para nós, para os nossos filhos, né? Não pode ficar assim, parado como está. Né? O governo está flutuando lá. A Dilma está, eu outro dia vi uma capa da Veja... Nas nuvens. Ela sentada numa cadeira e sustentada pelas nuvens. Pelas nuvens. Imagina que segurança ela dá para a população. E também para os empresários. Eu não entendo, a presidente foi aos Estados Unidos, né, conversou com muitas pessoas, eu fico pensando, o que principalmente o norte-americano, o empresário norte-americano, o que ele, qual a ideia que ele faz do governo da presidente Dilma? Porque eles também não são bobos, eles têm acesso às informações. Sabe mais exatamente. E muitas vezes privilegiadas e sabendo de coisas que a gente ainda não sabe. Eles sabem tanto que explica para o governo brasileiro o que está acontecendo. Isso aconteceu desde o mandato do Lula. Os caras sabiam muito mais do que nós, população, sabíamos a respeito do próprio governo. E eles até deviam dar umas dicas, olha, vai por aqui, faça isso, você vai se dar mal ali na frente. E parece que eles, como mostra a capa da revista, ela está deitada eternamente em berço esplêndido, usando um trecho do nosso hino nacional. A gente vai chegando ao final do Ação e Reação dessa terça-feira, a gente agradece a audiência de você, telespectador. Esperamos que o nosso debate hoje tenha enriquecido e tenha ajudado a tirar algumas dúvidas da cabeça dos nossos telespectadores, que todos nós somos eleitores. E eu gostaria de agradecer principalmente ao José Carlos Clemente, nosso convidado de hoje, ao advogado Nobel Soares também, que esteve aqui nos ajudando brilhantemente a fazer o programa. Um abraço ao Augusto Capô de Casa, a família dele. E brevemente ele estará de volta aqui para comandar o Ação e Reação. Até amanhã!